Rafael, meu querido, Tudo bem, pastor? Boa noite a joia, todos. boa noite, Uma meu alegria, querido, graça e paz. a Querido, graça e a nós paz. ficamos muito honrados e felizes com a sua última participação aqui na nossa live. Tivemos várias pessoas acessando a live depois para assistir, e tem sido assim. Talvez durante a live tem muita gente com outros compromissos, né? Mas depois da live, a gente lá tem 100 pessoas assistindo a live depois e me mandando o feedback. Então, a palavra ela não volta vazia. Enquanto ela estiver lá, ela vai alcançando vidas. Que Deus possa te usar nessa noite. Seja bem-vindo. Um abraço aí na Lorena e todos os demais participantes aqui deste culto. Aqui é um culto da vitória, meu irmão. Então pode dar glória a Deus, aleluia, e deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Amém. Eu agradeço muito, pastor Leonardo, meu amigo, o convite. É uma alegria muito grande. Saúdo novamente todos com a graça, com a paz. Saúdo a todos. Poder estar com vocês. Para mim é um privilégio a gente poder compartilhar esse momento juntos na presença do Senhor, falar sobre o Senhor, falar sobre a palavra dele e com ele podemos aprender. Eu preparei uma mensagem hoje, o tema de identidade, mas é claro que a gente sabe que quando a gente fala de identidade, nós falamos de algo que tem um impacto em tudo que nós somos e tudo que nós fazemos nas nossas vidas. E eu escolhi esse tema porque esses dias eu vinha pensando sobre esse assunto, eu vinha refletindo sobre isso. Eu vinha refletindo sobre o que faz nós sermos quem somos, o que faz a nossa identidade, o que caracteriza a nossa verdadeira identidade. E essa era a minha meditação esses dias. Essa palavra hoje normalmente nós lemos a Bíblia no começo, mas vai ser um daqueles dias que a gente vai ler mais um pouquinho para o final. E eu começo, na verdade, compartilhando com vocês essa meditação, esse pensamento que eu tinha esses dias. E pensando sobre identidade nesse nosso tempo moderno, esse nosso tempo contemporâneo, nessa nossa sociedade que eu pensando chamei de sociedade da produtividade, onde nós temos que fazer cada vez mais e produzir cada vez mais. E alguém, em certo lugar, disse que nós somos aquilo que nós fazemos. E nós somos impulsionados nesses dias de hoje a fazer e produzir cada vez mais dentro do nosso trabalho, em todos os aspectos das nossas vidas. Nós somos levados a entender e achar que somos aquilo que fazemos. Alguém diz isso, por exemplo, num contexto, nós vemos essa sociedade da positividade, de que é preciso vencer, de que é preciso conquistar, de que é preciso ter um determinado status, que é preciso ter um determinado reconhecimento. Então, portanto, existem aí multidões de livros e de conselhos e de seminários e de palestras sem fim dizendo você tem que fazer isso, 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 e essa é a fórmula do que você tem que fazer para você alcançar essa identidade que vai ser reconhecida, essa identidade que vai ser aceita por todos, essa identidade que vai ser admirada. E aí nós vemos nesse tempo moderno esse pensamento de que eu sou aquilo que eu faço, que eu sou aquilo que eu externalizo, que eu sou aquilo que repetidamente eu faço, e alguém diz isso até com uma boa intenção, dizendo você é aquilo que você faz todos os dias. E vindo com esse pensamento, e diante do convite para estar com vocês, eu pensei, somos o que fazemos? Ou o Evangelho nos dá uma resposta muito mais profunda, uma resposta muito mais verdadeira, uma resposta dada por Deus para os nossos corações. Porque quando somos o que fazemos e achamos que somos o que fazemos e está tudo bem,
É fácil a gente misturar e fazer essa confusão. Mas a verdade é que a vida, o barco da vida tem as suas ondas. Na última palavra nós falamos sobre a pesca maravilhosa e falamos sobre o barco onde estava Jesus. E esse barquinho da nossa vida, ele enfrenta tempestades, ele enfrenta tormentas, ele enfrenta ondas. Deus. E você inicia essa caminhada com Deus e Deus vai te transformando de glória em glória conforme a imagem do Senhor. Mas a verdade é que diante de algumas ondas, de repente, nesse nosso barquinho da vida, nós nos pegamos fazendo aquilo que nós achamos que já estava abandonado. Nós nos pegamos fazendo coisas que achávamos que já tinham sido vencidas e superadas nas nossas vidas. E aí vem essa tormenta de opressão para querer te dizer: você é aquilo que você faz. Então, portanto, tudo que você caminhou, tudo que você venceu, tudo que você achou que tinha sido deixado para trás, se você está voltando a fazer, então é porque a sua identidade não foi transformada. E eu fiquei pensando, qual é realmente a resposta de Deus por meio da sua palavra? E a resposta de Jesus Cristo vivo no seu evangelho. E nós temos este homem chamado Simão Pedro. A Bíblia não nos conta com tantos detalhes se ele já tinha, de alguma forma, tido um contato com Jesus, se ele já tinha no coração dele, de alguma forma, uma vontade de seguir Jesus. Mas a Bíblia nos diz que Jesus o chama enquanto ele está ali fazendo o que ele fazia todos os dias. Ele estava ali pescando, ele era um pescador. E todos os dias ele está ali dedicado ao seu ofício. Mas Jesus, quando chama, e chama ele, e chama seu irmão, e chama também a Tiago, e ao seu irmão, e ao irmão de Tiago, João, os primeiros discípulos, Jesus diz para eles: vocês são pescadores, de fato ali, vocês são pescadores de peixes, mas venham comigo, eu vos farei pescadores de homens. Amém. Aleluia, Jesus. E Jesus lhe dá então ali um plano superior, um propósito divino, um chamado maior, uma missão. Andar com Jesus. E Pedro vai andando com Jesus e caminha com ele, e vê todos aqueles milagres acontecendo. A própria sogra de Pedro foi curada de uma febre, estava acamada e foi curada de uma febre. E ele vê Jesus curar toda sorte de enfermidades. Ele vê Jesus fazer as maravilhas, ele vê Jesus ressuscitar os mortos, ele vê Jesus ensinar com a sabedoria única, ele vê Jesus refletir a glória de Deus. Ele vê Jesus, na sua sabedoria, transformar aquela que era a sabedoria dos homens em pó. Aqueles que se julgavam muito doutos, muito letrados, muito cultos, são, de repente, confrontados por Deus feito em carne. E Pedro está ali do lado, assistindo a tudo isso. E certamente, eu acredito, meus irmãos, tentando compreender o que era tudo aquilo que estava acontecendo e quem era aquele que estava com eles. E Pedro vai caminhando, e Pedro caminha com Jesus e vê tudo aquilo acontecendo. E um dia, Jesus lhe faz aos discípulos uma pergunta. Quem dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, aquele que estava anunciado, outros dizem que tu és o profeta.
E Jesus lhes pergunta, mas e vós, e vocês? Quem eu sou para vocês? E é Pedro a responder e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas o que foi surpreendente para mim, ao estudar esta mensagem, foi entender que mesmo esse entendimento, essa revelação suprema, essa revelação soberana, não foi suficiente para transformar de modo definitivo a identidade de Pedro. E se ele hoje é sim celebrado, admirado, reconhecido como aquele que fez essa declaração derradeira, que está registrado nos evangelhos, foi necessário que mais coisas acontecessem para que ele pudesse saber quem realmente ele é. Então, quando eu olho para o evangelho, eu começo a aprender que não. Eu não sou necessariamente aquilo que eu faço. Há uma resposta mais profunda de Deus para mim. Há algo mais intenso de Deus para mim. Há algo mais verdadeiro, um entendimento mais verdadeiro de Deus para mim. Mas eu ainda aprendo mais. Eu aprendo que ainda que eu possa dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e glória a Deus por esse entendimento, e glória a Deus por esta revelação. Ainda assim, há algo mais profundo acerca da identidade que Deus quer me ensinar. Pois é isso, meus irmãos, que caminhando com Jesus, durante cerca de 3 anos, Pedro vê todos os milagres, as maravilhas, e toda aquela sabedoria derramada. E ele declara que Cristo é o Filho de Deus. Mas chega o dia que Jesus anuncia o seu sofrimento e a morte que estava lhe esperando. E ele diz que o Filho do Homem haveria de padecer. E que seria necessário. E Pedro, este mesmo Pedro, que declarou que Cristo era o Filho de Deus. Esse Pedro, ele é tomado de uma vontade de resolver as coisas pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. E ele diz, de modo algum, nas minhas palavras, de modo algum, nós não vamos deixar, Senhor, que isso aconteça contigo. Se for preciso, nós vamos na força do braço. Se for preciso, nós pegaremos em armas. Se for preciso, nós te defenderemos até o fim, Senhor. Mas nós não te deixaremos sofrer. Nós não te deixaremos padecer. Não te deixaremos passar por hora tão terrível. Mas Jesus lhe repreende. E ele diz a ele palavras duras. Dentre elas, ele lhe diz, tu estás cogitando de coisas de homens e não de coisas de Deus. Agora, como pode o mesmo Pedro, cuja revelação definitiva, cuja revelação da salvação, conforme está escrito, que cremos com o coração e confessamos com a boca. Pode o mesmo Pedro sofrer uma espécie de retrocesso, questionar aquilo que Jesus estava dizendo e querer resolver as coisas à sua maneira. De fato, chega o dia do sofrimento. Chega o dia da crucificação, e Jesus é preso. E Jesus está ali sendo interrogado. E Pedro está ali no derredor. Pedro está ali perto, acompanhando de alguma forma aquele julgamento, mas à distância. E vem uma pessoa, ele pergunta, tu és aquele que andava com ele.
Eu te vi lá no meio dos seguidores, eu te vi, tu és um discípulo de Jesus. E Pedro nega veementemente. Depois vem uma outra pessoa e faz também uma afirmação semelhante e diz: tu és discípulo dele, eu te vi. E Pedro, pela segunda vez, o nega também. E diz: não, eu não conheço esse homem, eu nunca estive com ele. E ainda uma terceira vez, alguém o questiona e diz: tu és discípulo dele, tu estavas com ele. E Pedro, pela uma terceira vez, nega aquele que ele tinha chamado de Cristo, o Filho de Deus. E aí, meus queridos irmãos, pastor Ronaldo, eu fiquei me perguntando se podemos e somos de fato, diante de Deus, aquilo que nós fazemos. Porque naquela hora mais sombria, nós vemos aquele que teve aquela revelação definitiva e que andou com Jesus, fazendo o contrário. E negando o Senhor. Nós sabemos que no domingo as mulheres chegam com boas notícias. Com notícias da ressurreição. Vem um relato de que a tumba está vazia. Nós fomos procurá-lo e ele não estava lá. De repente vem um outro relato. Nós vimos o Senhor, ele falou conosco. E eu fiquei me imaginando nesse drama de Pedro. Ao se questionar e pensar, será que ele ressuscitou? Se essas mulheres, isso que essas mulheres estão dizendo for verdade, por que eu não sustentei até o fim o conhecimento que já tinha me sido dado? Por que eu não sustentei até o fim aquilo que a minha boca já tinha declarado? Por que eu não sustentei até o fim a minha nova identidade, a qual foi dada por ele? Não mais um mero pescador de peixes, mas um pescador de almas. Não mais um homem sem destino, sem sentido, sem perspectiva, mas um homem que anda com Deus, um homem que andou com Deus face a face, porque não sustentei até o fim. E vem a culpa. E vem o remorso. E esse drama de Pedro se repete ao longo da história. Porque tal conhecimento que foi dado, tão infinito e tão suficiente, mas tantas vezes facilmente rejeitado diante das agruras da vida, diante dos obstáculos e dos desafios. Vem essa culpa, vem esse remorso. E se nós encerrássemos por aí, nós seríamos os mais infelizes. Seremos de fato, e teremos a nossa identidade pautada naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Seríamos aquilo que nos aponta o mundo, com suas receitas e fórmulas de sucesso, cada vez com novas invenções. Uma hora tem que acordar às 5 da manhã, outra hora tem que
fazer muito exercício físico, a outra hora tem que tomar uma certa pílula, a outra hora, na verdade, tem que ler pelo menos um livro por semana, na outra hora, na verdade, você tem que se preparar a estudar demais, e tem coisas que são boas nisso tudo. Mas o que eu estou dizendo é que por mais que você tenha algum sucesso, por mais que você tenha alguma caminhada diante do mundo, que bom que você a tem, se ela faz bem, se ela traz coisas boas e bênçãos na sua vida e não maldições. Mas se ela é boa, mas e mesmo isso não determina quem você é em Cristo. Uau. Não determina quem nós somos, porque é muito mais profundo aquilo que Deus tem para nós. E o mundo não pode alcançar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Meu Deus. E Pedro volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E nós vamos entrar na passagem exatamente neste momento em que, tomado por este remorso, tomado por esta culpa, a culpa da traição, de ter se sentido como um traidor do Cristo, ele volta a fazer aquilo que ele já fazia antes. E como era pescador, ele vai pescar. E a nossa alma, nessas fugas, a nossa alma, com facilidade, quer voltar a fazer o que fazia antes, porque, de alguma forma, precisamos ainda de uma cura, precisamos ainda de um entendimento de quem nós somos de fato. Porque senão, com facilidade, queremos voltar a fazer o que fazíamos antes. Porque é um lugar onde nós nos sentimos seguros. É nesse contexto, é neste momento, em que Pedro volta a pescar, que nós vamos ler a nossa passagem, que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. E vamos ler a partir do versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E um momento, talvez tão forte quanto este momento em que Pedro foi numa outra direção, negando o Senhor, certamente foi o momento
em que Pedro recebeu a notícia de que Jesus estava na praia. Aleluia, Jesus. E este que eu quero dizer principalmente hoje para todos nós aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, para mim, porque a palavra primeiro é para quem está com a honra de tentar falar sobre ela. A boa notícia é que Jesus está na praia. A boa notícia é que ainda que eu tenha feito um caminho contrário daquele que eu gostaria, e eu tenha voltado para aquele meu velho barquinho, Jesus está na praia. Jesus está me esperando. E ainda que eu tenha chegado no limite de ter dito que ele era o Cristo, de ter andado com ele, mas naquela hora derradeira, do ter abandonado, ele está me aguardando, me esperando na praia. Ele está a me chamar. E eu fiquei pensando, quanta misericórdia! Quando Pedro pôde olhar para Jesus, aguardando por ele na praia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então não somos o que fazemos. Aleluia, Jesus. Para Jesus não somos o que fazemos. É bom, fazemos boas coisas. Faz bem andarmos corretamente. Faz bem trabalharmos com afinco. Faz bem estudarmos com seriedade. Faz bem sermos direitos dentro da nossa casa e tratarmos as pessoas da nossa casa com carinho, com respeito. Aleluia, Jesus. Faz bem. Mas somos mais porque Jesus nos chamou. E nada pode nos lançar fora dele. Pedro mergulha no mar. E ele nada em direção ao Senhor. E Jesus tinha que ter uma conversa com ele. Mas era uma conversa, pastor Leonardo, de cura, de arrependimento e de construção definitiva de uma nova identidade. Uau! E ele diz, Pedro, tu me amas. E é claro que é muito curioso que se Pedro negou Jesus 3 vezes, por 3 vezes Jesus pergunta, parece dizendo assim, nós vamos anular cada uma das tuas faltas, Pedro. Aleluia, glória a Deus. Glória. E agora mesmo, eu contigo, tu comigo, anula os teus pecados, anula as tuas faltas, anula a tua traição, anula o teu medo, anula o teu remorso, anula a tua culpa. Jesus anula a nossa culpa. Por 3 vezes. Jesus, glória a Deus. Para que não reste dúvida. E eu sei que na 3ª vez, eita, glória a Deus, Pedro se entristeceu. E eu estava pensando sobre essa tristeza de Pedro, na 3ª pergunta. Quando ele se rende, e ele de fato diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Eu me rendo. Eu me entrego. Eu não me justifico mais pelas minhas próprias ações. Amém, Jesus. Tu sabes, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Então essa tristeza era uma tristeza de cura. Aleluia, glória. Era uma tristeza de arrependimento, de cura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. E agora sim, uma vez que temos este encontro com Ele, este encontro redentor, Ele reafirma a nossa nova identidade, quem de fato nós somos.
E na vida de Pedro ele diz: apacenta as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, seja o pastor, porque eu te digo agora quem tu és, e o que determina quem tu és, a tua identidade é determinada pela minha graça, e a minha graça se derrama sobre a tua vida, a minha graça declara, tu és o meu escolhido, tu és o proclamador da minha palavra, tu és o portador das boas novas para todas as nações, tu és a bênção que eu escolhi para ser, tu és o pescador. Aleluia, glória a Deus. De almas. Glória a Deus. Aleluia. Não só de peitos. Tu és muito mais do que isso. Tu és o pescador de almas. Aleluia, Jesus. Porque quem determina quem tu és, meu irmão e minha irmã, não é a graça, não é o mundo, desculpa, nem o que você faz ou deixa de fazer, mas é a graça do Senhor que está sobre a tua vida. É essa graça que te acolhe, que te abriga, essa graça que te recebe, esta graça que te aguarda na praia, esta graça que diz quem de fato você é. Aleluia, Jesus. Nós somos de Cristo, e em Cristo nós somos de Deus. E esta é a vitória definitiva. Pastor Leonardo, hoje que é o culto da vitória. Esta é a vitória que já nos é dada. E em Cristo nós somos de Deus. E nada, nem ninguém pode nos tirar das suas mãos. Diz a palavra do Senhor. Amém. Pode uma mão mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. Eis que vos tenho gravado na palma das minhas mãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está gravado nas palmas das mãos de Deus. Talvez você esteja fazendo essa jornada. Eu não sei se você está no começo dela ou no final. Meu Deus. Mas Deus continua tendo esta nova identidade. E esta nova identidade está abrigada na graça e na misericórdia infinitas pela sua vida. Nós sabemos o que acontece com Pedro. E ele se levanta como líder daquela igreja primitiva. E ele proclama a verdade do Senhor com ousadia, conforme nos conta o livro de Atos, na sequência dos evangelhos. Com ousadia, com coragem, ele se torna um homem cheio do Espírito Santo e cumpre o propósito para o qual Jesus o chamou. Aleluia. Que essa seja hoje a bênção do Senhor sobre a tua vida, a bênção de graça, de perdão, de misericórdia, de restauração, se necessário, da identidade de Deus. E se você está nessa caminhada, que seja esta bênção, para que você continue firme no propósito para o qual Ele te chamou. Deus abençoe todos os irmãos e eu agradeço novamente pelo convite, pastor. Amém. Glória a Deus. Olha para mim, Deus. Feche seus olhos se você pode. Oh, Senhor. As pessoas, elas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Até pular carnaval no meio de uma pandemia. Elas estão dispostas a fazer tantas coisas sem conquistar o que de fato é importante para a sua alma. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: o que você faria se você tivesse a chance de mudar a sua identidade como Pedro mudou a dele? O que você faria? Olha para mim, eu me humilharei. Você é capaz de se humilhar? Teu nome gritarei. Você é capaz de gritar o nome dele? Eu serei
Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, Meu na Deus, figueira meu Deus, subirei, meu Deus. aos teus pés eu chorarei. A sua alma Mas está olha clamando, pra mim, a sua alma está clamando. Olha para mim. E ele está dizendo, eu estou aqui. olha pra mim. Eu sou capaz de enxugar as suas lágrimas. Eu sou capaz de escrever o seu nome no livro da vida. Você não precisa de holofote nenhum, você não precisa de fama nenhuma. Só precisa de Jesus. Teu nome gritarei, como criança eu serei. Meu Deus, meu Deus. Pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei. Rafael, ore por nós, porque nós queremos ser impactados. Olha, eu sei que aqui, meu irmão, tem muitos crentes velhos, crentes novos convertidos e velhos convertidos. Tem novos convencidos e velhos convencidos. Deus não quer te convencer. Aliás, ele não precisa te convencer de nada. Ele é quem ele diz ser, de eternidade a eternidade, ele é Deus. O nome dele está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quer o mundo queira ou não, vai confessar Jesus. É melhor confessar agora espontaneamente do que ser convencido a confessar, obrigado a confessar. Pois nós aqui confessamos livremente, porque o nome dele é precioso para nós. E, como eu disse, há muitos crentes. Um evangelho que não transforma não é um evangelho. Um evangelho que não sensibiliza. Você não consegue mais chorar, tem gente que não se emociona. Eu me emocionei com essa canção que eu não via faz tanto tempo. Rafael, olha o que ele diz. Eu farei o que for preciso para te ver. A pergunta é, será que nos dias de hoje as pessoas lá fora estão preocupadas como será o carnaval do ano que vem, Rafael? Meu Deus do céu! Você está entendendo o que você está disposto a fazer para mudar a sua identidade? Pedro, que era tão impossível, ele foi confrontado com a graça. A graça não condena. A gente não condena ninguém. A gente não condena porque nós somos absorvidos pela graça. Jesus disse, a minha graça te basta. E o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. O bom de estar aqui, Rafael, com você, é porque nós estamos no meio da nossa fraqueza. E nós não nos gloriamos nela, nós gloriamos nele. Sabe por quê? Porque ele diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, aqui não é lugar dos sãos. Porque os sãos não precisam de médico. Os arrogantes não precisam. Porque Deus resiste aos soberbos, aqueles que já acham que são, que já têm identidade. Deus resiste eles.
mas Ele ouve a oração de um coração quebrantado, que se arrepende, que sabe que é falho, mas tem coragem de pedir perdão, de dizer: Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia para eu chocar com essa graça, de ser confrontado por ela, de ser abraçado por ela. E por onde eu andar, que as pessoas possam ver em mim, não um super-homem, mas alguém que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ore por nós, meu amado. Jesus querido, obrigado Jesus. pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs conosco aqui, aqueles que ainda também verão, Senhor, a palavra, e também todas as suas famílias, Senhor, aqui representadas. Aleluia, Jesus. Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Sim, Jesus. Vem, Pai. e nós sabemos que Tu olhas para cada um com graça, com Amém, misericórdia. Então nós te pedimos, Senhor, aquele Amém, que Jesus. hoje necessita, Senhor, deste encontro contigo, que ele tenha este encontro contigo, Sim, meu que ele conheça a tua graça, Senhor. Aquele que precisa, meu Deus, do teu amparo, que receba hoje, Senhor, fortaleza. Aquele, meu Deus, que tem algo, Senhor, que é necessário, que tu sabes, como disse Pedro a ti, tu sabes de todas as coisas. É verdade, O Senhor Jesus. vai de encontro, Senhor, meu Deus, a ele, com teu toque de cura, de amor, de restauração, de renovação, Senhor, de forças e de entendimentos. Nós te glorificamos, Senhor, te agradecemos pelo teu amor sem fim, pela tua palavra, Senhor, que fala conosco, pelo Senhor, meu Deus, teu plano maravilhoso nas nossas vidas. Obrigado. Obrigado. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, Rafael, meu amado irmão. Eu achava que Deus tinha me dado um amigo. E Deus foi além, me deu um amigo mais chegado que o irmão. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado por esta palavra. Foi pregada a mim. Foi pregada a nós, como você disse. Que Deus abençoe aí a sua família. Eu vi que a sua mãe entrou, seu irmão, sua esposa, sua família e seus amigos. É tão bom, né? A sua mãe deve estar lá. Ela colocou assim, a sua sogra, né? Fez menção a você. É tão bom. Minha mãe fala assim, o pastor da família. É tão bom saber que nós fomos merecedor da graça de Deus, né? Porque a graça de Deus nos alcançou. E eu vejo um pastor aqui na minha frente, né? Que Deus possa te usar nessa geração. Amém. Continue não, a gente fala continue não, que você melhore a cada dia mais. Amém. E que as nações possam ouvir esta mensagem. Deus te Amém. abençoe. Eu quero Amém. abençoar Obrigado. vocês e quero também pedir para que vocês, os que puderem, aos domingos, 10 horas da manhã, domingo 10 horas da manhã, nós teremos o culto da família, às terças-feiras o culto da vitória, e hoje o grupo familiar que nós transformamos no culto da vitória, que é agora que eu percebi. Mas Deus é tão bom, né, que faz isso com a gente. Ele muda tudo o que Ele quer. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Eu oro para que o teu sono seja tranquilo. Eu anulo toda insônia, toda falta de sono noturno, seja neutralizado em nome de Jesus. Tu vais dormir como uma criança. Tu repousarás e o teu sono será tranquilo.
Tu dirás, deito-me e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que o Senhor te abençoe por onde quer que você ande. Que você cumpra o propósito e o chamado de Deus. Que a identidade de Deus seja o anseio e o desejo do seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Rafael, Lorena, Amém. obrigado por conceder aí o abençoado. Tamo junto, meu querido. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Obrigado, Obrigado. Rafa. Valeu, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém.